Nessa semana, a gente tem como unidade a temática A Sociedade da Informação e o Processo Educativo. Então, a gente parte da premissa de que há pelo menos 5 décadas a gente tem características de uma sociedade em que a informação circula de uma maneira muito massificada e através de mecanismos, suportes tecnológicos bastante refinados que possibilitaram com que essa circulação fosse muito volumosa, sobretudo há 2 décadas, né? E que a gente precisa moldar essa sociedade da informação para que ela se transforme em uma sociedade do conhecimento, em uma sociedade da aprendizagem, sendo que para essa modelagem precisamos do processo educativo. A apresentação que eu estou fazendo, ela é baseada exclusivamente no texto que eu disponibilizei para vocês, que é um texto de Clara Coutinho e Eliana Lisboa. Se chama Sociedade da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. Desafios para a Educação no século XXI. Ainda que seja um texto publicado em 2011, ele é bastante relevante, bastante atual, porque ele traz uma discussão de natureza ontológica e epistemológica e que é muito importante para que a gente entenda o fenômeno informacional, o fenômeno do conhecimento do ponto de vista das novas características sociais que foram trazidas, né, que foram inauguradas pelo advento das tecnologias digitais. Para entender um pouco da sociedade da informação, da sociedade do conhecimento, da sociedade da aprendizagem, a gente começa caracterizando a sociedade contemporânea. Então, a gente tem o surgimento de um novo paradigma social com a chegada da internet e, consequentemente, das tecnologias digitais que possibilitam o seu uso, né? E é daí que nós temos uma sociedade da informação ou uma sociedade em rede que é alicerçada no poder da informação, né? Então, que a gente teria, num primeiro momento, a sociedade da informação. Ou que a gente teria a sociedade do conhecimento, sob uma outra perspectiva, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco, e também a sociedade da aprendizagem. Um dos elementos característicos, né, da sociedade contemporânea é que o fluxo de informações é extremamente intenso e ele está em permanente mudança, de forma que o conhecimento acaba se tornando um recurso flexível, fluido, sempre em expansão e mudança. Então, essa ideia de flexibilidade, de fluidez, de modificação, então, essa ideia de você não estar estático, é uma ideia muito importante para a gente caracterizar as trocas, as relações sociais, econômicas, culturais que caracterizam a sociedade contemporânea. Uma outra propriedade da sociedade contemporânea é a desterritorialização, né? Então, o que é isso? A gente não tem mais territórios tão demarcados, né? A globalização, né? A rede, a possibilidade de uso da internet para conexão de diferentes pessoas em diferentes regiões, né? Faz com que a gente não tenha mais barreiras de tempo, barreiras de espaço para que a comunicação aconteça. Outra característica importante é a existência de múltiplas possibilidades de aprender, né? E quando a gente tem essa nova configuração, o espaço físico da escola acaba deixando de ser o local exclusivo para a construção do conhecimento e para a preparação do cidadão para a vida ativa. Isso não significa que a escola deixe de existir, muito pelo contrário. A educação formal ainda acontece na escola, né? Ainda acontece nas instituições de ensino, mas os processos de construção do conhecimento, eles não são mais exclusivos desse espaço acadêmico. E uma outra característica, uma outra propriedade bastante relevante da sociedade contemporânea é que ela, né, esse novo modo, né, de organização social, ele traz desafios à escola,
né? E quais são esses desafios? Desenvolver nos estudantes competências para que eles participem, eles interajam no mundo global. Um mundo que é extremamente competitivo, que valoriza o ser-se de forma flexível, né? A criatividade, a capacidade de encontrar soluções inovadoras para os problemas de amanhã, né? O que isso quer dizer, né? A capacidade de a gente compreender que a aprendizagem não é um processo estático, mas que é aí uma ação que precisa acontecer ao longo de toda a vida. Então, a gente vai para o nosso primeiro conceito, que é o conceito de sociedade da informação. Aqui a gente tem 3 autores muito importantes, né, que ajudaram a moldar o que está na proposição desse conceito, que é o Castells, o Levy e o Postman. A gente pode pensar, né, que essa ideia de sociedade da informação, ela vem com a premissa de sociedade pós-industrial, né? Uma sociedade em que o poder da economia, que havia evoluído da agricultura para a indústria e depois da indústria para os serviços, passa, né, num determinado momento, ali em 1966, então, a estar sob um novo enfoque, né? Então, o que passa a ser importante, relevante, é a informação como um bem precioso. Então, a gente tem que a sociedade da informação é uma sociedade inserida num processo de mudança constante, que é fruto dos avanços na ciência e na tecnologia. Então, a gente vê a ideia de mutabilidade, de inconstância, de fluidez, né? O surgimento das tecnologias da informação e comunicação tornou possíveis novas formas de acesso e distribuição do conhecimento. Então, a gente conhece hoje, a gente está informado, né, sobre as coisas, justamente porque a gente tem disponível a rede, né, que nos traz as informações. Então, a gente tem uma nova realidade que demanda, né, dos indivíduos competências e habilidades para que eles lidem com a informatização do saber, né? Que é essa informação informatizada. E esse novo panorama tornou muito mais acessíveis, mais horizontais e menos seletivos a produção e o acesso ao conhecimento. A gente teria 2 grandes correntes, né, que marcam a sociedade da informação. A primeira delas, né, diz que a sociedade da informação, ela marca o surgimento de uma nova ordem social que tem como a premissa basilar a circulação e a modificação das informações de uma maneira que a gente nunca viu antes, né? O que significa uma total ruptura com o passado. E aí, a gente tem a segunda corrente, que preconiza que a sociedade da informação se configura com a concepção, com a manipulação e com a utilização da informação nas diversas atividades e esferas humanas, em patamares realmente incomparáveis. Mas isso não significa, né, que haja uma ruptura total com o passado, né? E que a gente tem algo nunca imaginado, né? Significa, na verdade, que a nova ordem social representa um processo contínuo e evolutivo da sociedade. Então, era de se esperar uma sociedade da informação como a gente tem. A sociedade da informação tem também como uma de suas características que a revolução tecnológica originou o informacionalismo, né? E aí, a sociedade da informação se torna, portanto, a base material desse novo modelo social. E é um modelo social em que os valores de liberdade individual e de comunicação aberta tornam-se supremos. Isso é claro, né? Se a gente for refletir sobre os desdobramentos, traz para a gente alguns problemas, né? Sobre a exagerada liberdade de expressão,
sobre as questões do acesso à rede, quem acessa, como acessa, onde acessa, e não só de infraestrutura, né? Mas o caso das crianças e os acessos que elas fazem, né? Ou então acessos indevidos, né? A gente tem inúmeros casos de uso de imagem indevida, ou então os vazamentos de vídeos, né? Vídeos de diferentes naturezas. É essa relação, né, da liberdade individual e da comunicação aberta que acaba colocando em xeque a liberdade individual. Isso parece um contrassenso, né? Mas é justamente isso. Você ter liberdade de fazer as postagens, mas a liberdade do outro não ser respeitada. Então, a comunicação aberta, ela traz esses problemas, né? Nesse informacionalismo, as tecnologias acabam assumindo uma função de grande relevância em todos os segmentos sociais, né? De modo que permite a compreensão de uma nova estrutura social, a sociedade em rede, né? E, consequentemente, de uma nova economia, obviamente, né? Na qual a tecnologia da informação é considerada uma ferramenta indispensável na manipulação da informação e construção do conhecimento pelos indivíduos, já que a geração, processamento e transmissão de informação torna-se a principal fonte de produtividade e poder. Isso é muito importante, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no surgimento de novas profissões, né? Como os blogueiros, né? Os influencers digitais. Quando a gente tem aqui o uso da palavra manipulação e não manuseio, a gente tem um valor atribuído a essa palavra, uma significação bastante específica, né, de manipulação, como sendo uma forma de agir sobre uma informação, modificando-a, né, fazendo com que ela represente algo que tenha a ver com o objetivo daquele que está representando. Então, assim, a gente já pensa nas fake news, por exemplo, né, a gente pensa do uso dessa informação de uma forma deliberadamente problemática, né? Uma vez que muitas vezes falta com a verdade. E esse poder, né, que a geração das informações, né, que são muitas vezes manipuladas, vai até nas decisões políticas, né? Nas decisões que envolvem as vidas das pessoas, né? Que envolvem a forma como a gente lida com o outro e por aí vai. Então, nessa perspectiva do informacionalismo, a informação não é só a base do conhecimento, mas ela é a base das ações. Então, a gente tem um poder exacerbado à informação. A gente tem algumas características da sociedade da informação, como a informação é a matéria-prima, né, dessa sociedade. Então, aquilo que circula, sobretudo na rede, é considerado de forma a levar as pessoas a tomarem decisões. A capacidade de penetração dos efeitos das novas tecnologias. Então, é claro que a gente tem um aumento disso depois da pandemia, né? Porque a gente foi obrigado a usar as tecnologias com muito mais veemência em muitas situações outras que a gente não utilizava antes, né? Mas a gente tem hoje o uso da internet como sendo o principal meio de propagação de comunicação. Né? Então, é uma penetração muito grande das tecnologias digitais na sociedade. A lógica de redes, tá? Então a gente tem aí uma possibilidade muito grande de conexão entre as pessoas e os conhecimentos, as coisas, né? A flexibilidade, como a gente já estava falando, né? Porque há uma modificação constante da situação, né? Das informações, então do estado das coisas. A convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado. Então, se a gente pensar hoje, né, eu aqui no IF de Minas trabalhando, eu posso, a um só tempo, né, utilizar o meu e-mail, tudo no meu computador, né, utilizar o Hangout para fazer as trocas de mensagens rápidas com os outros servidores, utilizar o site do Swap, que é o site de administração dos alunos e professores,
Eu posso usar um WhatsApp, né, comercial ali para troca de mensagens com os meus alunos. Então, uma série de ferramentas tecnológicas que estão em rede, né, e promove um sistema altamente integrado. E o que a gente tem é que nessa sociedade da informação, o importante não é a tecnologia propriamente dita, mas as possibilidades de interação que essas tecnologias proporcionam através de uma cultura digital. Então, a gente vê que a interação está no foco da sociedade da informação. A gente passa agora para a sociedade do conhecimento, né? O que acontece? Existe uma visão muito positiva no interior da sociedade da informação, né? Do outro conceito que a gente acabou de ver, de que existe uma acessibilidade muito grande, né? Que todos têm acesso à informação quando a gente está pensando numa sociedade em rede, né? Quando a gente está pensando na internet, por exemplo. Só que a coisa não é bem assim, a gente sabe. Principalmente a gente que está na área da educação, né? Quantas escolas têm laboratório, né, de informática, que tem equipamento e que tem rede para os alunos usarem, sobretudo as públicas. Quantos de nós temos alunos que têm, de fato, acesso à internet em casa ou equipamentos, né, para uso da internet? E assim, a gente ainda está falando, né, de regiões que talvez tenham até condições melhores, né? A gente tem regiões e outros países com condições até piores do que as nossas. Então, isso leva ao reconhecimento de questões de inacessibilidade aos recursos tecnológicos, né? Que eu acabei de dizer. E uma segunda coisa, que é a ausência de garantia de que o acesso à informação vá resultar em conhecimento, muito menos em aprendizagem. E aí já começa, né? Falamos muito na unidade passada sobre o papel do professor como mediador, e aí entra que não existe aprendizagem sem mediação, né? Como é que a gente vai ter certeza que a informação se tornou conhecimento, né? E, consequentemente, foi aprendida, né, por aquele que está acessando. Para que a informação se torne conhecimento, aprendizagem, é fundamental que, diante das informações que são apresentadas àquele que está aprendendo, né, as pessoas possam reelaborar o seu conhecimento ou até mesmo desconstruí-lo, visando a uma nova construção, né? E essa construção precisa estar alicerçada em parâmetros cognitivos que envolvam a autorregulação, né? Então, a regulação do próprio sujeito sobre esses conhecimentos que estão sendo trabalhados, né? Aspectos motivacionais, a reflexão e a criticidade diante do fluxo de informações que se atualizam permanentemente. Bom, a informação na rede a gente tem, mas como é que a gente seleciona aquela que é mais relevante, que é mais pertinente aos nossos objetivos? Isso precisa de uma mediação, de uma regulação, né? De uma perspectiva que vai muito além do acesso, né? Mas é o filtro desse acesso. A evolução tecnológica traz com ela o desafio de a gente saber de que maneira, né, todo esse arsenal de informações que não encontram barreiras de tempo e nem de espaço, né, como a gente já comentou, pode contribuir para a democratização do conhecimento, ou seja, pode fazer com que o conhecimento seja de fato acessível a todos, né? Visando aprendizagens significativas, em que a nova informação seja interiorizada e incorporada naquilo que o sujeito já conhece, né? E aí a gente tem a questão da contextualização, da aprendizagem significativa, de o conhecimento ser útil para aquele que conhece. As informações constituem a base do conhecimento, mas a aquisição do conhecimento implica, antes de mais nada, o desencadear de uma série de operações intelectuais que colocam em relação os novos dados com as informações armazenadas previamente pelo indivíduo. Então, como a gente viu na unidade passada, né, essa ideia de mediação, né, para pensar na objetivação, para pensar na internalização, ela passa necessariamente pelo estabelecimento das relações, né?
E essas relações são mediadas, né? Porque elas precisam de uma ferramenta psicológica que atue sobre ela, né? E, necessariamente, de que a gente interaja com o objeto a ser conhecido. O conhecimento é compreendido como sendo a capacidade que o aluno tem, né? Ou seja, que qualquer um de nós tem, diante da informação, de desenvolver uma competência reflexiva, né? Relacionando seus múltiplos aspectos em função de um determinado tempo e espaço, com a possibilidade de estabelecer conexões com outros conhecimentos. E aí a relação de novo, né? E de utilizá-lo em sua vida cotidiana. E daí, novamente, a questão da aplicação da prática. Então, vejam, conhecimento não é dado, não é uma informação. Conhecimento tem a ver com o trabalho reflexivo sobre essa informação, com a conexão dessa informação com outras informações, com outros conhecimentos. Quando a gente pensa, né, nos sistemas educacionais do século XXI, que estão, então, numa sociedade contemporânea, que tem a informação e o conhecimento como sendo ali insumos fundamentais, precisa tentar garantir a primazia da construção do conhecimento, né? Porque a gente tem uma sociedade em que o fluxo de informação é vasto e abundante, então tem muita informação, né? E como é que a gente transforma essa informação em conhecimento? É justamente pela mediação, pelo papel do professor, né? Que não é mais um mero transmissor de conhecimento, mas um mediador da aprendizagem. Para que a sociedade da informação possa ser considerada uma sociedade do conhecimento, é fundamental que sejam estabelecidos critérios para organizar e selecionar as informações, e não simplesmente ser influenciado e moldado pelos constantes fluxos informativos disponíveis. Gente, pensem só um pouquinho nas redes de WhatsApp, nas inúmeras fake news que vêm pelos grupos de que a gente participa. É totalmente o oposto daquilo que se preconiza numa sociedade do conhecimento. Essa sociedade, né, em que a gente tem essas correntes de fake news, né, que não tem fonte, e não tem reflexão também de quem está lendo se tem fonte ou se não tem, é tipo de uma sociedade da informação somente, né, em que a gente não tem a reflexão, né, a gente não tem o trabalho cognitivo, crítico, sobre aquilo a que a gente está tendo acesso. A integração curricular das tecnologias da informação e da comunicação são muito importantes, né, para a gente implementar essa sociedade do conhecimento, uma vez que elas contribuem para que sejam usadas nos espaços formais de educação e estratégias pedagógicas com natureza, com características inovadoras, né? E, nesse sentido, o que de mais inovador, né, traz para a gente a sociedade da informação e a sociedade do conhecimento são as possibilidades de levar a construção do conhecimento através de processos informais, né? Então, eu não preciso estar na escola, não preciso estar numa universidade para aprender. Hoje, eu aprendo em espaços informais. Ah, você não está com a mediação do professor? Não nesse momento. Mas o professor pode ter me ensinado a como filtrar as informações. Como, por exemplo, o professor me ensinar que eu preciso considerar as fontes. E quais são os critérios que eu considero na hora de ver se aquela fonte de informação é boa ou não. Isso foi algo que eu aprendi pela mediação do professor. Nós vamos agora para o terceiro e último conceito, que é o de sociedade da aprendizagem. Bem, a produção do conhecimento, né, que é o recurso econômico básico da sociedade, depende da capacidade dos seus membros de se adaptarem a mudanças, continuando a aprender de forma autônoma e uns com os outros. O que isso significa, né? Se a gente tinha antes, né, sobretudo quando emerge a sociedade da informação, que
a aprendizagem, ela acaba na escola, né? Quando acaba o processo de escolarização, seja no ensino superior, né? Para quem vai, ou nos outros níveis de ensino, né? Para quem para antes. Aqui a gente tem uma premissa de que a aprendizagem acontece ao longo da vida, né? Então a gente tem a ideia de uma sociedade que aprende continuamente, uma sociedade aprendente. De modo que nessa sociedade, o sucesso das pessoas depende da sua capacidade de processar e de gerir a informação. Então, de construir conhecimento, né? E, sobretudo, da capacidade dessas pessoas de se adaptarem às mudanças. Então, é necessária uma ação reflexiva e adaptativa ao mesmo tempo. A sociedade da aprendizagem é um ambiente no qual a pluralidade de atores contribui para que haja construção do conhecimento de forma partilhada, numa perspectiva contínua e processual, quer a nível individual ou coletivo e em todos os domínios da sociedade. Então, a gente vê também aqui o papel da interação, né, a questão da coletividade como sendo fundamental para aquilo que a gente viu na unidade anterior também, como sendo lá aquele rol, né, de conhecimentos que a gente constrói em termos de espécie, né? Espécie humana que é social. A gente tem na sociedade da aprendizagem uma premissa muito importante, que é a possibilidade dos indivíduos desenvolverem competências e habilidades que sejam capazes de possibilitarem o exercício da sua criatividade, né? Criatividade, desculpa. E esses indivíduos conseguem desenvolver, né, essas capacidades justamente porque eles têm anseios e têm necessidades. Então, assim, é a motivação, né, é justamente você ter uma meta, você ter motivos para fazer algo que faz com que você se desenvolva, com que você aprenda, com que você construa conhecimento, o que é muito importante para a gente, pensando do ponto de vista da educação. Nós temos, então, alguns elementos que precisam estar presentes na sociedade da aprendizagem. E esses elementos, eles são muito importantes para a gente pensar no processo educacional. São o desafio, o significado, a integração, o contexto relacional, né? Então, são as situações desafiadoras, né? Aqui o professor coloca o aluno. O trabalho de uma forma, trabalho pedagógico, né? De uma forma em que o conhecimento a ser construído tenha significado para o aluno, a integração dos diferentes tipos de conhecimento e o contexto relacional dos conhecimentos com a realidade dos alunos. E nessa perspectiva, né, na perspectiva da sociedade da aprendizagem, o envolvimento dos indivíduos em investir na sua própria aprendizagem é o carro-chefe, né? É ali o pressuposto por excelência. A gente pode pensar na ancoragem da sociedade do conhecimento e da sociedade da aprendizagem como sendo feita a partir dos pilares da educação, dos 4 pilares da educação, né? Que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comum e aprender a ser, né? E nessa perspectiva, né, de a gente associar a sociedade do conhecimento à sociedade da aprendizagem, nós temos alguns desafios que são postos à educação e à escola. Uma forma de a gente colocar, né, sinteticamente esses desafios seria a partir do seguinte questionamento: qual o papel da escola, local de eleição e de durante séculos único para ensinar e aprender, né? Então, nosso local legitimado, né? Um local com uma exclusividade, então que representava o espaço da aprendizagem, né? Então, qual o papel da escola na implementação dessa nova sociedade da aprendizagem e do conhecimento, fortemente apoiada nas tecnologias da informação e da comunicação, na produção do conhecimento, em que precisa de trabalhadores capazes de continuar a aprender ao longo da vida?
Uma forma da gente também resumir a resposta é que a forma seria o professor ensinar a gerir o conhecimento, transformar informação e conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja útil na vida das pessoas. E para a gente finalizar, nós temos aqui a listagem de algumas das capacidades que garantem uma efetiva gestão metacognitiva do conhecimento, que são essenciais nessas capacidades ao sucesso do indivíduo numa sociedade informatizada como a nossa. São as competências para adquirir informação, as competências para interpretar informação, as competências para analisar informação, as competências para compreender a informação e as competências para comunicar a informação. Nesse contexto, a utilização das tecnologias da informação e da comunicação garante, né, a difusão de novas estratégias de veiculação da informação, claro, né? Bem como novos modelos de comunicação. E a gente vê isso o tempo todo, né? Com as redes sociais. E se não é com as redes sociais, são com os serviços das empresas, né? O que abre um leque de possibilidades de mudanças comportamentais e atitudinais do ser humano em relação aos processos educacionais. No caso do mundo corporativo, nós vemos isso não apenas, né, hoje no contato das empresas, no saque, né, no atendimento, mas também na compra de serviços e de produtos, sobretudo depois da pandemia, né, com o advento da pandemia, a gente tem dados por aí de que o e-commerce aumentou muito. Então, uma forma de se relacionar com essas tecnologias da informação e da comunicação de uma maneira muito mais íntima, né? Assim, para satisfação mercadológica mesmo do indivíduo. Para que a educação desenvolva integralmente os sujeitos, né? Então, para que ela cumpra esse papel de desenvolvimento humano e social na vida de cada um de nós, de modo a preparar esses indivíduos para que eles enfrentem os desafios de uma sociedade que tem como premissa básica as constantes mudanças em todos os segmentos sociais, né? A escola precisa educar as crianças, os jovens e os adultos de maneira diferente para o mundo mutante. Bom, gente, nós terminamos aqui.